isso. Então, esse editorial aqui, como a gente viu, é um editorial sobre essa questão das consequências das chuvas de verão na Grande São Paulo. Ele começa falando dos números de mortes, dos transtornos na vida, né? Aí ele desenvolve isso, ele desenvolve o número de mortes, ele desenvolve o transtorno, ele coloca para a gente que o maior transtorno são esses congestionamentos, ele explica para a gente, né, esses transtornos e tal, e aí depois ele volta para essa primeira parte, né? Depois ele volta para essa primeira parte, em que ele está fazendo esse comentário sobre o fato de que esse é um problema muito antigo da cidade de São Paulo, e esse problema ser um problema muito antigo da cidade de São Paulo tem a ver, ele explica aqui para a gente, com o quê? Tem a ver com o fato, né, de que esse é um problema, tem a ver com uma forma de comportamento dos governantes. Então, os governantes se comportam de uma determinada maneira, tá certo? E essa maneira como eles se comportam é que tem a ver, que causa, que gera o fato desse problema ser um problema tão antigo, dele ser um problema que causa um destino, né, que é uma triste sina, tá certo? É uma coisa que acontece repetidas vezes. Então, só relembrando aqui esse parágrafo, o problema das enchentes na Grande São Paulo, com destaque para a capital, vem de longe e não pode ser atribuído apenas aos atuais governantes. Como eu falei para vocês aqui, um implícito que está aqui, né, é que os governantes atuais não poderiam ser totalmente responsabilizados. Então, está implícito aqui nessa sentença que o governante de hoje, o prefeito de hoje, a Câmara dos Vereadores de hoje, não pode ser totalmente responsabilizada. Mas isso não significa que eles não vão ser cobrados, e ele responde a essa possível interpretação logo na próxima frase, né? Mas eles têm que ser cobrados, sim. E por que eles têm que ser cobrados? Porque eles repetem esse comportamento dos antecessores. Que comportamento é esse? É um comportamento de fazer alguma coisa, mas nunca fazer o que precisa ser feito. Então é como se cada um fosse maquiando o problema, só que ninguém resolve o problema de fato, ok? E por que ninguém faz isso? Por que ninguém resolve o problema de fato? Porque esse é um problema que, para ser resolvido, ele precisa se estender por longos mandatos, né? Não se resolve em 4 anos, em 8 anos, no mandato de um prefeito. É uma coisa que demandaria um trabalho conjunto de várias administrações. O que significa que o prefeito que começar esse trabalho provavelmente não vai colher o resultado eleitoral, né? Ou seja, se eu comecei a fazer um trabalho para resolver esse problema, quando chegar as chuvas, eu não vou conseguir, o problema vai acontecer do mesmo jeito, porque eu não vou ter ainda finalizado o trabalho, e eu não vou conseguir colher os louros eleitorais, né? E aí o que ele fala, né? O que ele está articulando aqui é um valor, né? O valor aqui é que os políticos precisam colocar os interesses públicos na frente dos seus interesses privados eleitoreiros, tá certo? Ele está criticando isso que os políticos fazem, portanto, se você inverter, tá aí o valor que ele tá articulando. O valor é os políticos precisam colocar o interesse público, o interesse da cidade, na frente do seu interesse privado de ser reeleito, de virar governador, do que quer que seja. Tá certo? Até aqui a gente já tinha lido. Quando ele começa o próximo parágrafo, ele vai agora, ó, quando ele fala o comportamento do prefeito Bruno Covas e do vereador Eduardo Tuma, ele vai agora fazer o quê? Ele vai agora especificar para a gente, ele vai agora pegar essa coisa que ele falou no geral, lá em cima, porque lá em cima ele não citou nomes, ele fez um comentário geral. Esse comentário que ele fez no geral, ele vai especificar agora no prefeito atual, né, no Bruno Covas e no vereador Eduardo Tuma, que é o presidente da Câmara, ok? Então, vejam que eu até coloquei aqui, né, isso é uma forma de organizar as ideias no texto, tá? E isso é uma forma muito útil, que é o seguinte: eu falo uma coisa geral, depois eu dou articulando um valor, depois eu especifico no caso específico que eu estou querendo comentar. Então, aqui eu faço um comentário geral sobre o comportamento dos prefeitos, e aqui eu faço um comentário sobre o prefeito e o Eduardo Tuma, ok? Vamos ler o parágrafo aqui. O comportamento do prefeito Bruno Covas e do vereador Eduardo Tuma
presidente da Câmara Municipal, que o substitui no cargo em sua licença, então, o Bruno Covas está de licença, o vereador, o presidente da Câmara está substituindo ele. Felipe, por que não é o vice-prefeito que está substituindo? Porque o Bruno Covas já é o vice-prefeito, tá? Isso aqui é um caso específico, porque quem foi eleito para ser prefeito foi o João Dória, em 16, e aí o João Dória largou a prefeitura para, em 2018, se candidatar a governador de São Paulo. Ele se candidatou a governador de São Paulo, ganhou a eleição para governador de São Paulo, e o Bruno Covas virou prefeito, ou seja, a cidade de São Paulo não tem um vice-prefeito. Como a cidade de São Paulo não tem um vice-prefeito, caso o prefeito não possa, vamos supor que, sei lá, o prefeito tem um acidente, morre o prefeito, ou o prefeito tira uma licença, como no caso aqui, quem assume é o presidente da Câmara Municipal, tá bom? É por isso que ele está comentando o Bruno Covas e o Eduardo Tuma, tá bom? Que substitui no cargo de sua licença. Ou seja, esses dois aqui são um bom exemplo do pouco caso com que se trata a questão tão séria, tá? E que prejudica há tanto tempo milhões de pessoas. Então vejam aqui, mais uma vez, ele retoma essa ideia de que esse negócio acontece há muito tempo, e depois ele vai e fala para a gente que é um bom exemplo, né? Esse bom exemplo do pouco caso. Gente, quando ele fala bom exemplo do pouco caso, ele está se referindo aqui nitidamente ao parágrafo anterior. Pouco caso é esse pouco caso que ele identificou aqui, tá certo? É disso aqui que ele está falando. Quando ele fala bom exemplo do pouco caso, ele está conectando. Ele está conectando um parágrafo com o outro. Ele está mostrando muito claramente que, primeiro, ele fez um comentário geral, agora ele vai especificar num exemplo, tá? Covas resolveu tirar licença por motivos pessoais, que não explicou quais são. Logo, não se pode avaliar se são capazes ou não de justificar sua decisão. Ou seja, o Covas, o prefeito, ele tirou uma licença por motivo pessoal e ele não explicou quais são esses motivos. Ele só falou que são motivos pessoais. Então, não tem como a gente saber se esses motivos pessoais são relevantes, são válidos ou não, né? Ele não falou se ele tirou licença porque está brigando com a esposa ou se ele tirou licença porque ele está doente, por exemplo, né? Ele tirou essa licença justamente nessa época do ano, quando as chuvas de verão são intensas, com as consequências que se viu. Quais são as consequências que se viu? As consequências que ele disse no texto inteiro, tá? Então, aqui, com as consequências que se viu, ele está conectando esse parágrafo, ele está retomando nesse parágrafo o resto, essa parte do texto aqui toda, das consequências. Não sabia ele disso? Isso aqui é uma pergunta retórica, né, gente? Ele está querendo dizer que ele sabia muito bem, o prefeito sabia muito bem que ele estava tirando licença num momento complicado, e mesmo assim ele tirou uma licença sem dizer por que ele estava tirando licença, né? Sua presença não teria o dom miraculoso de resolver o problema, mas o cidadão tem o direito de esperar sua presença numa hora dessa, à frente do governo, comandando os esforços para minorar os efeitos da enchente. Minorar, gente, é fazer com que fique menor, tá? Então, para minorar os efeitos da enchente, é comandando os esforços para fazer com que fiquem menores os efeitos da enchente, tá? Aqui, ó, observem que aqui você tem mais um valor, né? Tem um outro valor aqui, que é a importância da presença, mesmo que simbólica, dos governantes. Ou seja, a presença dele não resolve o problema, mas a presença simbólica dele é uma coisa muito importante, tá bom? Então aqui ele comentou o Covas, só que agora ele tem que comentar o Tuma, o Eduardo Tuma. O que ele faz? No último parágrafo, ele vai comentar o Tuma. Então, o interino Tuma não deixou por menos. Saiu-se com essa pérola que neste momento é também uma ofensa à população. Aí ele cita o prefeito, né? Não havia ação preventiva que pudesse corrigir o que aconteceu em São Paulo. Ou seja, como se isso que aconteceu fosse simplesmente um evento da natureza que não pudesse ser explicado de outra forma, tá certo?
Claro que havia e deveriam ter sido tomadas por Covas, que ele ainda teve o desplante de dizer que está presente, mesmo licenciado, e de longe coordena as ações. São Paulo não merece isso, principalmente em meio ao sofrimento. Isso o quê, gente? Não merece isso o quê? Não merece esse comportamento cínico do prefeito, né? Do prefeito em exercício, tá? Esse comportamento cínico de quem minimiza a sua própria responsabilidade e de quem fala que, enfim, teve desplante, né? Desplante é a ousadia, teve a ousadia de falar uma bobagem. Desplante é isso, é ter a ousadia de falar uma bobagem, de fazer uma bobagem, né? Fulano teve o desplante de falar uma coisa dessas, né? Ousadia de dizer uma coisa que todo mundo sabe que não é verdade. Todo mundo sabe que o Bruno Covas não está presente porque ele está licenciado, né? E quando ele fala São Paulo, ele fecha, né, com essa frase: São Paulo não merece isso, principalmente em meio ao sofrimento. Né? Aqui é nitidamente o fechamento do texto, é a frase final do texto, tá certo? Então vejam, aqui ele finalizou o texto, né, articulando, ele fala essa coisa geral, retomando isso que ele tinha falado aqui, mas vejam, gente, ele retoma, mas não repete. Vocês observam isso? Ele retoma, mas não repete. Ele retoma a questão que ele disse aqui na frente, mas ele não simplesmente repetiu isso daqui, né? Ele disse mais coisas, ok? E aí ele vai dar o exemplo do que está acontecendo agora com o Bruno Covas, do comportamento do Bruno Covas e o comportamento do Eduardo Tuma. Aí ele faz um comentário aqui sobre o Covas, depois ele faz um comentário aqui sobre o Tuma, ok? Observem como que os parágrafos são bem estruturados, né, gente? Assim, é um parágrafo para falar do Covas, o outro para falar do Tuma. Não tem truncamento de parágrafo, o parágrafo está muito bem organizadinho, tá certo? Tem uma outra coisa aqui, um elemento que uma pessoa que acompanha há muitos anos a vida política brasileira vai conseguir, vai conseguir raciocinar, que é o seguinte, que é o sobrenome dessas pessoas. Covas e Tuma. Eu imagino que vocês provavelmente não conheçam esses nomes, não saibam exatamente quem que é o Covas, quem que é o Tuma, mas só para que vocês saibam, o Covas, ele é neto ou filho, ou sei lá o quê, desse político importante, tá? Ele está muito vinculado a esse cara, o Mário Covas, que foi um político muito importante na segunda metade do século XX, lá em São Paulo, né? O Mário Covas é avô do prefeito, né? Ou seja, o Mário Covas é avô do Bruno Covas, tá? O Mário Covas, assim, só para que vocês se contextualizem, o Mário Covas foi um político muito importante na ditadura, no combate à ditadura, na segunda parte da ditadura, né? O Covas foi foi governador do estado de São Paulo durante a ditadura e ele teve uma função muito importante, assim, para o processo de redemocratização do Brasil. Então, assim, é um político que depois, na década de 90, foi governador e tal. O Mário Covas é muito importante e o Mário Covas, ele era do PMDB e depois ele fundou, o Mário Covas é um dos fundadores do PSDB, da social-democracia, tá? Um dos fundadores, é um dos políticos mais importantes, mais significativos da história do PSDB, tá certo? E o outro rapaz, o Eduardo Tuma, é parente de um rapaz, de um outro, um grande político também, grande assim, né, gente? Grande sem conotação, não que ele seja grande, mas que ele tem envergadura grande, né? Mas é porque é um político conhecido, tradicional, né? Que é o Romeu Tuma, que é outra figura importante aqui da política de São Paulo, ok? Que é o Eduardo, o Mário Covas e o Romeu Tuma. O que que isso faz a gente pensar, né? Essas duas figuras, esses dois rapazes, porque são dois rapazes, são pessoas novas, novas pelo padrão de político, né? Porque político, 40 anos é novo. A maioria deles tem 70 anos, então
um político com 40, 45 anos é um político novo, um político de começo de carreira. Esses rapazes são novos, né? Eles são novos, mas eles pertencem a uma linhagem de políticos. Né? Eles não são novos na política, assim, eles pertencem a uma linhagem de políticos, né? E aí é muito interessante porque o texto está lidando exatamente com o quê? Está lidando exatamente com o fato de que existe um comportamento que não se altera. Ou seja, esse comportamento que não se altera da classe política, que faz com que tudo isso seja visto como uma coisa inevitável, como um grande destino das pessoas, um grande destino da cidade de São Paulo, como um acontecimento natural, uma coisa que não tem como ser resolvida, né? Que é o que o Tuma falou, né? Que não tem ação preventiva, né? Não tem o que ser feito. Isso é muito interessante, porque é como se essas duas pessoas que com certeza entraram na política por causa dos familiares, entraram na política por causa dos seus antepassados, né? É como se eles fossem reproduzindo esse comportamento, de forma que está inscrito no próprio nome desses dois rapazes essa ideia, né, de continuidade, essa ideia de um comportamento maléfico que se reproduz, um comportamento maléfico que coloca o interesse privado eleitoral na frente do interesse público, que usa a vida pública para ganhos privados, né? Esse tipo de comportamento é como se ele tivesse no sangue dessa gente, né? Ela tanto está no sangue que os sobrenomes são os mesmos, tá? Ok? É, é, não só o leitor que acompanha a política nacional, que entende de política brasileira, mas o paulistano, de forma geral, vai saber desses dois nomes, tá? Porque são figuras que foram muito importantes na década de 90, que na década de 90 estavam no auge da carreira política. Então, essa referência é uma referência, para nós que não somos de São Paulo, uma referência meio truncada, que só alguém que realmente se interessa por política brasileira vai pegar, mas que na verdade todo mundo em São Paulo meio que sabe quem é a família Covas e quem é a família Tuma. Todo mundo em São Paulo meio que sabe quem é o Romeu Tuma, meio que sabe quem é o Mário Covas. Todo mundo meio que sabe quem são essas pessoas, tá? O Mário Covas foi governador há pouquíssimo tempo, né? O Tuma, não sei se ele chegou, o Romeu Tuma, não sei se ele chegou a ser governador de São Paulo. Vamos ver aqui. Senado. Não, provavelmente ele não, ele não chegou a ser um, ele não chegou a ser governador, mas é um político significativo, né? Foi senador e tal. Então, assim, é como se isso estivesse no nome, tá certo? É como se isso estivesse no sangue. Isso é um comportamento tão comum que ele é transmitido de família, ok? É, Alguma dúvida, gente? Vamos reservar esses minutinhos finais aqui para as dúvidas de vocês. Isso aqui, como eu falei, é muito importante, gente. Assim, é muito importante para mim que vocês, não só que vocês consigam compreender isso daqui para poder escrever, mas até que vocês consigam ler as coisas dessa forma, né? Fazer essa leitura detalhada, fazer essa leitura que vai acompanhando o desenvolvimento das coisas. Eu acho que se vocês, eu acho, né, eu tenho certeza disso. Se vocês se acostumarem a esse tipo de leitura mais rigorosa, é, isso vai ter um efeito muito significativo na escrita de vocês, tá? É, Alguma dúvida sobre isso daqui, galera? Todo mundo entendeu o que eu disse aqui? Todo mundo entendeu? Foi bem claro? Vocês entenderam o tipo de leitura que eu estou fazendo? Porque eu acho que o tipo de leitura é o mais importante. O tipo de leitura é que é o grande, é o pulo do gato aqui, tá?
não é só o que eu estou dizendo sobre esse texto. Não me interessa aqui que vocês entendam só o que eu estou dizendo sobre esse texto. Me interessa que vocês entendam como que eu li o texto. Porque se vocês entenderem como eu fiz isso, qual que é o mecanismo que eu usei para fazer isso, vocês podem reproduzir isso em outros textos. Essa aqui é a minha questão. Eu preciso que vocês entendam isso daqui para que vocês possam reproduzir isso, esse tipo de leitura em outros textos. Tá? Eu sei que no começo isso é uma coisa muito trabalhosa. Esse é um tipo de leitura muito trabalhosa no começo, né, de ficar marcando, de ficar prestando atenção no detalhezinho. Esse é um tipo de leitura muito trabalhosa e às vezes meio chata, mas acreditem, isso daqui fica natural com o tempo, tá? Isso fica natural. Com o tempo, você não precisa pensar mais que ele está falando de São Paulo das cidades, depois ele fala das cidades. Você não precisa pensar mais mortos, aí ele retoma os mortos. Você não precisa pensar que ele vai, aí especifica, aí fala os transtornos, especifica o condicionamento como transtorno, que aí ele retoma aqui no começo, que aí aqui ele faz uma coisa geral, depois ele faz uma coisa específica, aí aqui ele anuncia o Covas e o Tuma, primeiro ele comenta o Covas, depois ele comenta o Tuma, depois ele faz um desfecho e o valor. Essas coisas que primeiro vão dar muito trabalho para vocês perceberem, com o tempo vão ser muito fáceis, na verdade. A ideia aqui é que com o tempo isso passa a ser natural, tá? É que com o tempo vocês começam a fazer esse tipo de leitura sem pensar, tá? Ou seja, eu leio o texto e todos esses elementos já vêm na minha cabeça, eu já sei de tudo isso, tá? Isso é o que a gente chamaria de um leitor crítico. Isso é o que seria um leitor crítico, tá? E não tenham dúvidas, é o leitor crítico que vai ser o melhor escritor. É exatamente o leitor crítico que vai ser capaz de fazer um texto em que ele domine todas as ferramentas que a língua lhe oferece, tá? Então aqui a gente está, é um exercício de leitura, é um exercício de leitura trabalhoso, chatinho, mas ele é um exercício de leitura que tem frutos não só para a nossa habilidade leitora, não só para as nossas competências de leitura propriamente, mas também, e tem um impacto muito grande, e com o tempo vocês vão notar isso na escrita de vocês, tá certo? Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês. Escrita, ler e escrever, né? Língua portuguesa e seus derivados, né? Redação e literatura e tal, são tipos de conteúdos muito diferentes dos outros conteúdos, assim, de exatas, por exemplo, né? Ou até mesmo de ciências humanas, que tem alguma exatidão. Porque aqui não nos interessa, porque aqui não tem receita. Aqui não tem aquele negócio de, então, para resolver a equação, você pega a incógnita, isola, leva tudo trocando. Não existe isso aqui, né? Não tem como o resultado de fazer esse tipo de leitura exaustivamente na sua escrita, você não vai sentir ele amanhã. Ele não vai acontecer amanhã. Ele vai, no final do ano, você vai ter um resultado, e depois no final do segundo ano, e depois no final do terceiro, e assim até que a gente morra, porque isso aqui é uma coisa que não termina nunca. Ler é um aprendizado que não termina nunca, tá? Então, assim, não tem aqui nenhuma ferramenta, nada pré-definido, mas a gente tem aqui, e eu acho isso muito importante, uma ferramenta muito boa para a gente desenvolver a nossa competência leitora e desenvolver essa competência internalizando todas as coisas que a gente pode usar na escrita, deve usar na escrita, a estrutura do texto, as ferramentas, os mecanismos, essas coisas todas. Foi claro? Alguma dúvida? Any doubt? No doubts? Tudo bem, Felipe. Ok. Então é isso, galera. Eu quero então que vocês terminem isso, né? Pouca gente me entregou esse negócio, na verdade. Pouca gente também conhecida como uma pessoa só me entregou esse negócio. Eu quero que vocês façam isso com o texto 2 e depois façam isso daqui, tá bom?
Como isso aqui é uma coisa muito importante, eu vou corrigir essa ficha em Hangout semana que vem. Corrigir essa ficha em Hangout semana que vem significa que eu vou fazer semana que vem a mesma coisa que eu fiz com esse texto, com o texto 2, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Não fique esperando eu fazer, porque não é assim. Vocês precisam tentar fazer sozinhos, e depois que vocês tentam fazer sozinhos, eu venho e vou podando as arestas, tá bom? Vou polindo as arestas, vou fazendo tudo ficar bonitinho. Não se esqueçam de preencher essas tabelas, tá? As tabelas aqui também são muito importantes. No nosso trabalho, a gente vai utilizar essas tabelas mais desenvolvidas. E se vocês lerem a tabela com atenção, vocês vão ver que para preencher a tabela, vocês têm que fazer tudo isso aqui que eu fiz, tá? Inclusive, eu indico que vocês usem o sistema de cores. Eu acho que fica bem claro para vocês, só de bater o olho depois, vocês entendem como que isso daqui foi feito, tá? Felipe, Fala, Eduardo. eu achei que a atividade fosse só preencher tabela. Mas para você preencher a tabela, você tem que fazer isso daqui. Você não consegue preencher a tabela sem fazer esse trabalho aqui. Preencher certo, né? Você sempre pode preencher errado. Você não consegue preencher certo a tabela sem fazer esse tipo de trabalho aqui com o texto, tá? Sem fazer essa leitura consequente do texto, ok? A vez que eu abri a atividade e já apareceu tudo marcado que você tinha feito. Não, exatamente, porque eu estou fazendo o primeiro com vocês e o segundo tá aqui, não tá marcado. O segundo tá cru para vocês, tá bom? O segundo tá cru. Só tem que marcar o segundo, né? Só tem que marcar o segundo. Tá, beleza.